Olá, Renata, me ouve? Eu não te ouço. Agora tu me escuta? Agora eu te escuto. Não estava te Oi, Tony, ouvindo. então. Tá tudo bem, a gente vai testando essas tecnologias, né? Sim, né? Estamos aprendendo. Verdade. Boa tarde, Renata. Tarde, Muito Kátia. bem-vinda ao Caminhar Montessori. É uma honra ter você aqui. Você não sabe como a tua presença e você ter aceitado o convite me deixa feliz. Eu, de Agradeço, verdade, Kátia. Eu de verdade não sei, assim, o caminhar ele é muito pequeno ainda, né? E eu de verdade não sei o tamanho do alcance, eu não meço essas coisas pela página, sabe? E foi uma grata surpresa mesmo, no dia da live com a Gíulia, ter uma pessoa de Camaquã, né? Eu falando de Camaquã foi uma surpresa enorme e uma surpresa linda. É, eu realmente não imaginava que tivesse uma diretora de ensino, né, de uma escola de Camaquã. Então, muito obrigada. Eu estou muito feliz, porque Camaquã é uma referência para a gente, para todo mundo que é de escolas e educadores, porque deu certo, né? É uma coisa, uma rede pública de educação infantil inteira que deu certo. Então, é uma referência para a gente hoje. E aqui o espaço é todo seu para você dar essa aula para a gente de como fazer isso, como que deu certo. A gente quer te ouvir. Primeiro, Kátia, eu quero também agradecer a oportunidade, né? E reforçar aquilo que eu já havia dito, né? Eu havia assistido a aula, a live da Leila e depois assisti a da Gíulia, porque como eu sou pós-graduanda em Montessori, eu estou também procurando, buscando projetos, né? Que queiram levar e que incentivem Montessori para todas as crianças. Que Então, eu maravilha. conheci o caminhar, né? Conheci o caminhar Montessori nessa busca, né? E como fala dos projetos para escolas públicas e para redes de vulnerabilidade, me interessou bastante. E, por acaso, tu falasse em Camaquã e eu estava também, né, assistindo. Foi uma grata coincidência, né? Que a Foi gente se verdade. encontrou, Que né? E eu lindo. agradeço muito a oportunidade, né, Kátia, de estar levando, né, o nome do município de Camaquã, né, para conhecimento de outras pessoas, né, que é um projeto que deu certo. Eu não estava na educação infantil quando iniciou esse projeto, eu estava no ensino fundamental, mas eu trabalhava como alfabetizadora no primeiro ano, então eu recebia as crianças oriundas da educação infantil, né, do pré-2, que a gente chama aqui, nessa mesma escola onde eu trabalhava. Então, do lado tinha uma escola de educação infantil, né, que também começou junto com as demais essa proposta, e a gente começou a receber na escola de ensino fundamental no primeiro ano esses alunos, né? Então, a gente começou a notar, né, diferenças também. O Montessori, ele é encantador, né? Depois que a gente começa a conhecer, a gente se apaixona e a gente vê Montessori em tudo. A gente vê na pracinha, a gente vê na rua, a gente vê na casa da gente, a gente vê, né, em tudo a gente enxerga Montessori. A gente queria que todo mundo tivesse essa visão de Montessori que a gente tem, né? Porque é uma maneira muito bonita de ver o mundo, é uma maneira muito bonita de ver a criança, né? Mas assim, tu queres saber, né, mais ou menos o que eu sei para te colocar. Teve início em 2009 o Montessori aqui em Camaquã. Antes disso, teve numa escola particular, que já não existe mais, né? E depois para a rede pública. Quem trouxe para Camaquã foi uma colega nossa, a professora Jussara Haas, né, que ainda atua na rede. E ela começou trazendo a professora Carla Ramires para fazer as formações aqui em Camaquã. Não sei se tu já ouvisse falar na professora Carla Claro, Ramires, aqui do Rio Grande do Sul. Né? Ela é daqui de Capão da Canoa, ela tem a Escola Estrelinha do Mar, há 32 anos em funcionamento, sim. totalmente Montessori, na verdade é uma casa-escola, né? Uhum. E a gente começou a fazer essas formações, né? O pessoal que já estava na educação infantil naquela época começou a fazer essas formações. Eu havia conhecido a professora Carla
nessa escola particular também. E hoje, assim, Camaquã tem toda a educação infantil Montessori, né? Claro que desde 2009, muitas escolas aumentaram, né? O número de alunos, a clientela é muito grande, né? E a gente, né, as escolas foram se adequando. Eu lembro ali que a gente havia conversado sobre a questão do espaço, né, de como é que se deu essa nova metodologia, né? Então, assim, a questão burocrática, eu realmente não saberia te dizer, né, porque eu não estava, né, na educação infantil nesse período. O que eu sei te dizer é que as escolas, assim, elas foram adaptadas da forma que elas já existiam, né? Elas não foram construídas novas escolas, né? As escolas que já existiam, elas começaram a trabalhar com a metodologia, elas tiveram um mobiliário adaptado, né? Porque ele tem que ser todo de acordo com a faixa etária, né? E receberam um enxoval Montessori da mantenedora, né? Esse enxoval, com o passar dos anos, né, ele vai se perdendo, né? Ele vai se deteriorando, se perde realmente algumas peças, né? Porque se a gente olhar aquela pecinha pequenininha da Torre Rosa ali, né? A gente é difícil não se perder, principalmente quando se trata de educação infantil, né? Dos pequenos. E eu tenho uma experiência até muito engraçada que aconteceu comigo. O meu filho, quando estava com 2 anos, ele veio com a pecinha dentro do casaco no inverno, no meio da roupa, né? Acontece, gente, criança é criança, né? Aí chegou em casa, claro, eu conhecia aquela peça, eu sabia o que que era, mas uma outra mãe talvez não tivesse, né, essa percepção de que é uma peça de um material importante e de retornar essa peça para a escola, né? Então acontecem essas perdas. Hoje a gente trabalha muito, né, EMEI Irmãs Bernardinas, com material confeccionado pelos professores, né? Então, esse material, ele é confeccionado em feltro, né, muitas vezes. A gente não usa mais EVA, via de regra, né? Evita o uso do EVA, evita o uso do TNT, né, que são plásticos que não contribuem para o meio ambiente, né, que não tem a questão da sustentabilidade, né? Então, a gente evita. Então, o que que a gente constrói material de que forma? A gente, por exemplo, as tábuas de cegar, a gente tem colegas que já construíram com feltro e usam as peças do material dourado, né? Que a aprendizagem, ela é a mesma, né? Ela fica garantida, né? E também a gente usa muito, é uma coisa muito importante para quem vai trabalhar com Montessori, vai confeccionar material, é poder uma impressora colorida e uma plastificadora. Se constrói muito material, né, com uma durabilidade maior. Porque antes a gente fazia com contact transparente. Só que a criança, ela manuseia, né, e ela tem que manusear, e aquele material não tinha durabilidade. Então, se fazia, né, e o material, né, estava feio, tinha que refazer. Então, com a plastificadora, ela tem uma sustentabilidade e uma durabilidade maior, embora seja plástico, né? Ela tem uma durabilidade maior e a gente não conseguiu banir o plástico 100%, né? Ainda. Estamos nesse processo. Eu uma vez tive a oportunidade de trazer Gabriel Salomão a Santos, que é onde eu moro, né? E houve uma questão, uma pessoa perguntou sobre isso, né? Sobre os materiais e sobre as dificuldades de se conseguir, por que eles eram tão caros. E Gabriel respondeu isso lindamente, né? Que a gente não tem que ficar se apegando aos materiais, né? Que ele deu um exemplo da firma Casa, mas você está dando o mesmo exemplo, né? Que é possível construir muita coisa, que é possível as escolas construírem muita coisa, que não é o mais difícil vocês conseguiram, que foi levar a metodologia, né? O sistema Montessori para as escolas públicas.
ficar se pegando em material, né? Se uma plastificadora resolveu, se um material como feltro resolveu, tá tudo bem, não tem que ficar, né? Não consigo porque o material é caro. Vocês estão mostrando que dá certo, que é possível, que com boa vontade, colocando as mãos, né, para trabalhar e com apoio todo mundo. Porque é claro que para se fazer isso é preciso que toda a escola esteja empenhada, que todas as professoras estejam empenhadas. E se todo mundo fizer um pouquinho, é possível fazer. A gente tem exemplos de, agora na pandemia, a escola da minha filha, que é uma escola Montessori também, tem feito alguns materiais, não manda material para casa, porque a gente já sabe que material é para a escola, não é para casa, e eles mandam materiais inspirados em Montessori, né? E outros dias eu escutei Camila Isola, da Escola Montessori de Campinas, falando que a mesma coisa, que eles mandam materiais inspirados em Montessori, né? Não mandam o material da escola para casa. E dá para fazer, como você falou, com feltro ou plastificado, com a ajuda de uma plastificadora, é possível fazer. Só é colocar ali todo o amor e pegar toda a essência de Montessori. Se tiver a essência e se tiver pessoas empenhadas em fazer, dá certo. Com certeza. Penso assim também. E penso que a essência é a gente observar a criança, né, Kátia? Não adianta a gente ter o material se a gente não tiver aquele olhar observador, né, aquele cuidado com o ambiente, né, a boa vontade na confecção do material, a questão da graça e cortesia na recepção deles, na despedida, no turno todo, né? Então, tem muita coisa independente do material, que são necessários para a gente vivenciar essa metodologia, né? Claro que a gente na escola pública tem alguns diferenciais, né? Que depois eu vou te colocando. Ai, meu Deus. Eu estou curiosa para saber quantas escolas funcionam com o sistema Montessori aí em Camaquã? 8 escolas. 8 escolas. 8 escolas. E quantos alunos têm essas escolas? Eu não saberia te dizer exatamente, mas assim, na minha nós temos uns 215, deve ser talvez uns 800 alunos nessas 8 escolas, um pouco mais, eu acho, mais de 1.000 até, não saberia te dizer realmente. Mas assim, na minha nós temos 215 este ano. É muito, que lindo. É lindo, são 800 crianças, que sejam 200 na sua escola, né, aproximadamente, tendo contato com esse sistema incrível, quantas vidas, porque são ali 200 crianças, vamos falar da sua escola, né, mais ou menos ali 200 crianças, mas se a gente multiplicar, porque cada criança dessa que sair dessa escola, saindo da educação infantil com o ensino montessoriano, ela vai levar isso para a vida e ela vai multiplicar isso, né? E quantas pessoas essas crianças vão impactar? Porque eu acho que as crianças são as maiores multiplicadoras de Montessori, né? Porque elas levam isso para a vida, né? Eu vejo pela minha filha aqui mesmo, que com 5 anos a gente já percebe, né, que tem coisas que já ficaram na mente absorvente dela, já ficaram internalizadas, e é um desafio, porque não é fácil a gente ouvir, por exemplo, mamãe, você não está respeitando o meu tempo, né, porque a gente às vezes comete deslizes ainda, e ela dá essa devolutiva, assim, e não é fácil, é um desafio você escutar uma coisa dessa de uma criança que, né? Mas é lindo também de ver ao mesmo tempo. A gente olha e fala, uau, né? Que coisa mais, que poder, né? Que tem essas crianças. E essas crianças que sejam as 200 aí, vamos falar da sua escola, que elas vão sair com essa autonomia, com essa liberdade potente dentro delas. Elas não vão perder isso. E elas certamente vão. Imagina um município, né?
com essas crianças. Que coisa mais linda que vai ser para um futuro não muito distante, né? Que essas crianças logo crescem e imagina a riqueza que essas crianças não têm, né? E que isso possa, as pessoas que estão vendo aqui, as pessoas que estão nesses projetos que eu tenho conversado com essas pessoas, que todas as crianças desses municípios e desses projetos possam ter a oportunidade de vivenciar isso, né? Que vocês vivenciam aí em Camaquã. Agora, vou ler aqui, porque eu tentei colocar na tela, mas ficou muito grande comentário e a gente não aparece, só aparece comentário. Mas a Maristela Generasca colocou assim: falo de Tramandaí, também no Rio Grande do Sul. Sou coordenadora pedagógica da educação infantil do município de Tramandaí. Sou coordenadora de 7 escolas de rede pública municipal. Estou iniciando um projeto piloto com inspirações Montessori em uma das escolas, das sete escolas da rede. Uma escola de periferia em situação de vulnerabilidade. Tenho muito interesse em saber como foi o processo. Olha só. Que boa. É Rio Grande do Sul também. É pertinho. De repente, não é muito longe. Marcar um encontro, inclusive, Maristela e Renata, por que não? Né? Porque pessoalmente. E esses comentários, Renata, que eu estou lendo aqui, depois eles vão ficar disponíveis na página de Facebook do Caminhar Montessori, tá? Então, você pode voltar depois que acabar a live e você pode ir lá responder e vocês podem conversar por lá, né? Olha que coisa mais... Eu fiquei já bem empolgada. Eu fico, assim, imaginando uma situação dessa, assim, de começar do zero. Eu já gostei. E é por isso que isso me motiva a fazer as lives, né? Porque eu comecei com Leila, e a Leila, a história dela já era uma história muito inspiradora, e eu sei que ela já conseguiu ajuda de pessoas que ela estava pedindo ajuda, principalmente com material, né? Porque ela ainda não tem todas as estantes montadas lá na escola dela, e sei que ela já está conseguindo essa ajuda. A Júlia já está conseguindo uma pessoa que se ofereceu para dar formação, e eu fico tão feliz. E agora vendo essa troca aqui, isso me dá uma alegria, sabe? Assim, de que eu sou uma pessoa que não estava acostumada, eu nunca tinha feito essa coisa de live, nunca tinha trazido isso, e eu faço isso, tô com vergonha, tô nervosa, mas depois isso me dá coragem para seguir, sabe? Assim, porque está sendo importante, porque pode ajudar tantas pessoas, né? Isso me deixa feliz demais, assim, com essa troca. Tem uma outra moça, essa que acho que eu consigo colocar aqui, ó. Grazi Grala, a escola da Renata é linda, vale a pena conhecer. Olha que coisa mais linda. Obrigada, Grazi. Olha lá. Eu vou colocando aqui só para a gente interagir um pouquinho com o pessoal. Ó, parabéns, Renata, sucesso. Obrigada, queridos, meus colegas. Olha só, a Maristela de novo. Gostaria de saber como foi o processo de implementação. Quais os passos que o município de Camaquã deu para chegar a todas as escolas da rede pública? É da rede de educação infantil, bem bom frisar isso, né? Não são todas, escolas de educação infantil, né? E que são 8, não é isso, Renata? Ai, tem muito, ó. Vou ler aqui, esse também é bem legal. Ai, não vou colocar aqui, fica muito grande. As escolas de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Camaquã se reinventam a todo instante. Buscamos aprimorar nosso trabalho com qualidade e responsabilidade, e para isso nos inspiramos na mestra Maria Montessori. Levamos conosco a filosofia, os ensinamentos da pedagogia montessoriana. Parabéns, Renata, por divulgar um pouquinho da nossa história. Rafa Tati. Gente, eu não vou deixar a Renata falar agora, porque senão
ela não vai conseguir responder todas essas perguntas que estão aqui. Então, conta para gente e para Maristela, que está aqui querendo muito saber, para levar lá para Tramandaí. Essa questão, assim, do passo a passo, como aconteceu, foi como eu te disse no início, né? Eu não estava na educação infantil nessa época, né? Eu não saberia te dizer, assim, exatamente como foi esse passo a passo, né? Quando eu fui para a educação infantil, já era a filosofia e o sistema Montessori já estava implantado, né? Então, é uma informação, assim, que eu não tenho para te dar nesse momento, Maristela, mas que eu posso buscar junto à mantenedora e compartilhar contigo num outro momento, se for do teu interesse. Claro. Né? Na sua escola, na Irmãs Bernardinas, né? Quando você Isso. chegou, já estava implementado Já, o sistema já Montessori? está, já estava. Eu cheguei em 2017 como vice-diretora da escola e já estava implementado. Confesso que eu cheguei assim meio crua, né, para Montessori. Eu tinha tido uma pincelada lá na graduação, né, porque não era uma metodologia aprofundada. E aí eu comecei a buscar, né, eu comecei a estudar, eu comecei a procurar, e assim, estou engatinhando, né, é um universo muito grande, muito vasto de conhecimento. Né? Eu faço também, nesse momento de pandemia, uma formação com a professora Carla, eu e mais algumas colegas daqui de Camaquã, inclusive a Grazi, que comentou anteriormente, também faz conosco. A gente tem aulas semanais, né? E a gente está engatinhando, assim, começando, né? Tem muita coisa para aprender, mas eu acho que o que eu precisava, principalmente, era que o bichinho do Montessori me picasse. Acho que isso já aconteceu, né? Porque Ah, depois que o bichinho do Montessori pica a gente tem uma vontade, assim, de fazer tudo Montessori, né? De ver tudo Montessori. E eu me olho, assim, lá quando eu cheguei na escola, em 2017, me olho hoje, eu tenho uma outra postura frente à educação infantil, uma outra postura frente às crianças, por conta desses estudos que a gente vem fazendo, né, dessas trocas, dessas aprendizagens. Embora, como eu disse, estou engatinhando, começando, né? todos Até nós. pedi permissão para a professora Carla para falar no nome dela, né? Porque tenho ela assim como uma referência para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Ela é a nossa referência, ela é a nossa mestra aqui, como foi Montessori para todos nós um dia, eu digo que a professora Carla é para nós hoje, né, com essa formação que a gente tem encontros semanais, então ela é a minha mestra, assim, né, quem sabe um dia eu chego lá. Carla Ramírez é membro da comissão científica da OMB também, né? E, é, Inclusive, o encontro para comemorar o aniversário da Maria Montessori, Carla Ramírez estava presente, sem dúvida, uma pessoa que faz tem um papel muito importante, né? Para todos os e que inspira aí muitos montessorianos, né? Eu não tive o prazer de conhecê-la ainda pessoalmente. Quem sabe faça uma jornada aí quando a gente puder. quando passar a pandemia. Quando eu passar tudo isso, faço uma jornada e conheço de repente Camaquã, né? Vamos ver disso. Agora, a prefeitura entra com parte do material também junto às escolas? Como é que isso funciona? A Porque prefeitura, as escolas funcionam, ou tem coisas que a prefeitura também fornece? assim, a gente tem toda a estrutura mantida, né, pela prefeitura, né? Mas essa questão de materiais específicos de Montessori, a gente não tem tido acesso nesses últimos 2 anos por uma série de razões, assim, né? Mas lá no início, quando começou o Montessori, a prefeitura, a mantenedora, né, ela entregou para cada escola um enxoval montessoriano, daquele enxoval caro, aquele enxoval bom, que a gente adoraria ter em todas as escolas, né? Mas que a gente sabe também que dá para trabalhar
sem ele. E hoje também a gente tem feito muito com um marceneiro aqui da cidade, a gente tem restaurado esses materiais, né? Alguns materiais que a escola tem, que já é de mais tempo, e aí, né, daqui a pouco lá é de madeira, mas a criança botou na boca lá num determinado momento e ficou estragadinho, ficou feio, né? A gente manda restaurar, né? A gente faz a restauração desse material também. Bacana. Aqui, eu digo que é possível a gente fazer muita coisa. Quando teve o curso de alfabetização pelo Lar Montessori, o Gabriel ajudou ali, deu os moldes para que a gente fizesse em casa com o que a gente tivesse, né? E eu, por falta de destreza mesmo, não consegui fazer ali, ficou terrível. Acho que quando eu era criança eu não tive tesoura, sabe? Então, por total falta de destreza, assim, eu procurei uma pequena fábrica também aqui na minha cidade e perguntei se a máquina deles cortava. Eu sabia que eles faziam brinquedos, era uma fábrica de brinquedos educativos. E aí eu fui lá e perguntei: o que a tua máquina corta, né? Ela corta lixa? Porque eu queria fazer as letras de lixa. E aí a moça falou: a máquina corta tudo, né? Quase tudo que você pensar, a máquina corta. O que você quer fazer, né? E aí a gente foi tentando conversar e eu fui trocando com ela. E no final das contas, a gente acabou fazendo as letras de lixa, fazendo o alfabeto móvel, fazendo os encaixes geométricos. Saiu muito mais em conta, feito em MDF, claro, né, que é o material que ela usa geralmente para fazer os brinquedos educativos dela, da linha dela, e acabou que deu tão certo que eu sei que hoje ela seguiu com isso, eu não faço mais parte desse processo, mas ela seguiu com isso e teve sucesso, e escolas procuraram. Gabriel Salomão me permitiu que eu fizesse um post falando um pouco sobre isso, e aí eu deixei lá o contato, né? E a minha intenção em divulgar isso era dizer que, de repente, como você falou, é possível achar uma marcenaria que restaura, ou é possível pegar uma pequena fábrica e se você levar os moldes, é claro que, assim, tem que ter o cuidado, porque tem toda uma questão de controle de erro, e para as crianças, o material científico é muito importante, mas é possível, né, fazer, é possível restaurar e não, sem ficar se prendendo a essa coisa do material, né? Tem o enxoval, mas se precisar fazer uma restauração também tá tudo certo. Isso, aqui também a gente manda fazer com biscuit alguma coisa também, né? A gente tem uma moça que trabalha muito bem com biscuit aqui na cidade, e a gente manda fazer com ela algum material, né? Também que tem uma durabilidade maior também, né? E que fica mais próximo daquele material original, né? Fica um material bem bonito, assim, porque tem que ser bonito, né? Também o material não pode estar assim, é, tem que ser bonito, a criança tem que sentir curiosidade, tem que sentir prazer em manusear aquele material, ele tem que estar em dia, ele tem que estar completo, né? Tem que ter todos esses cuidados, assim, né? A gente não pode simplesmente também mandar fazer um material assim, né? Qualquer material. Nós tivemos uma experiência que a gente mandou fazer aqui na cidade, as Torres Rosa, né? Num primeiro momento, elas pareciam que ficaram bem próximas, assim, do ideal. E depois começou a rachar a madeira. Não deu muito certo, né? Então, assim, a gente vai experienciando também, né? Vai tentando. Algumas coisas dão certo, outras não dão tão certo, mas é isso, né? É insistir, né? Não dá para desanimar. Sim. E a prefeitura também. Eu estou perguntando muito da prefeitura, porque é o processo que as pessoas que querem levar para a escola pública vai seguindo, né? Então, como é que funciona? Como é que a prefeitura. O que a prefeitura fornece, né? A prefeitura fornece uma formação hoje para vocês, que nem você faz uma formação,
né, em Montessori, a prefeitura te dá algum incentivo para você fazer isso, para você fazer essa formação? Ou as formações dos profissionais aí é por conta de cada escola ou de cada profissional? Assim, as formações a médio e longo prazo, né, que a gente faz, normalmente são por nossa conta, né? Algum seminário que a gente passa, a gente esteve em Farroupilha também no ano de 2019, eu acho que foi, ou 2018, agora nem me lembro, porque com essa função da pandemia está tudo perdido. A gente fez eventos na escola também, né, para ter verba para os professores fazerem essa formação lá, que foi com o Sérgio Murilo, bem bacana também na área de matemática a gente fez. Mas, assim, as formações menores, palestras, seminários, essas formações são oferecidas, sim, pela prefeitura, né, para todos os professores da rede, assim como a manutenção das escolas, né, o material de apoio, assim, né, o material todo de apoio pedagógico, né, o material para as crianças, aquela coisa do giz de cera, do lápis de cor, do lápis de escrever, isso tudo é mantido, né, a alimentação, que é uma coisa importante na escola pública, né, a gente tem, até não é muito, assim, a realidade da nossa escola, mas a gente tem outras escolas de educação infantil na rede, que a alimentação que as crianças recebem na escola, muitas vezes é só aquela no dia, né, isso tudo é mantido pela prefeitura, né, mensalmente é distribuído e semanalmente é distribuído os produtos de hortaliças, né, e legumes, verduras, para que as crianças tenham uma alimentação bem saudável. Tem uma nutricionista da prefeitura que acompanha, que faz o cardápio e que acompanha todas as escolas para que todas as crianças se alimentem de forma saudável. E agora, com essa pandemia, Renata, a prefeitura continua ajudando essas crianças que só tinham a alimentação na escola? Sim, continuo. A prefeitura recolheu em todas as escolas, com auxílio das diretoras, né, os alimentos que seriam para a merenda escolar, que estavam na escola, e esses alimentos estão sendo distribuídos em forma de kit alimentação para as famílias em situação de vulnerabilidade. Porque isso é uma coisa que preocupa muito, né? É como você falou, às vezes a criança só tinha aquela única alimentação. E a gente, É, com pandemia ou sem pandemia, a gente tem que lembrar dessas famílias, abraçar essas famílias, né? E esse é um outro ponto que eu queria chegar, em como as famílias receberam essa transformação, né, da rede pública de ensino, de educação infantil. As famílias participam, tem uma troca bacana entre escolas e famílias nesse sentido, assim, as famílias também abraçaram Montessori? sim. Hoje, né, Kátia, eu posso falar por agora, né, que eu sempre ressalto que eu não estava na educação infantil quando iniciou, mas agora, nos últimos anos que eu estou, assim, as famílias que chegam com seus filhos para a educação infantil, elas já vêm sabendo, né, que a metodologia de trabalho, né, é de inspiração Montessori. Por que que eu digo de inspiração? Porque a gente não consegue ser 100% Montessori, pelo menos até o momento, né, não conseguimos, por uma série de razões, assim, e aí, voltando um pouquinho na questão da alimentação, também isso, porque, por exemplo, Gabriel Salomão, ele propõe que a gente tenha 3 horas de trabalho ininterrupto, né, para as crianças, e na escola pública, não é possível essas 3 horas, primeiro porque eles chegam no início da manhã, no início da tarde, eles recebem um lanche, né, um leitinho, uma bolachinha ou uma fruta. Depois, o turno da manhã tem o almoço, o turno da tarde tem a janta antes de ir embora, que é comida, né, daqueles alimentos ali que eu falei, que a prefeitura envia para as escolas, é o arroz, é o feijão, o macarrão, a carne, uma salada, um legume cozido, né, eles saem almoçados e jantados da escola, né. Então, como a gente tem que organizar
né, um cronograma para essas turmas irem ao refeitório, para essas turmas receberem o lanche na sala. Então, tudo isso causa interrupções, né? Então, a gente não consegue ter essas 3 horas de trabalho ininterruptos, assim. Mas, e agora eu me perdi no raciocínio, volta na tua pergunta, por favor, que tinha me perguntado no As início. famílias abraçaram? Sim, Existe um trabalho entre família e escola? sim, Porque essa transformação foi uma transformação no município, mas que impacta diretamente as famílias, né? Então, a escola abraça a família também, abraça essa comunidade toda, sim, porque, por exemplo, agora, numa situação de pandemia, as escolas precisam saber como, por exemplo, uma família que não tem um alimento, como está sendo acompanhado, né? A escola está ali perto daquela família que só tinha o alimento dentro da escola, né? Como é que é essa interação entre famílias e escolas aí no município? sim. Nós temos desde o início da pandemia, né? A gente tem, desde o início, desde abril, a gente tem enviado atividades pedagógicas não presenciais para as crianças. De que forma? A gente tem grupos de WhatsApp de cada turma, né, onde os professores enviam as atividades e que eu, como gestora da escola, e as meninas que são as minhas supervisoras, também estamos nesses grupos. E a gente, através do grupo, a gente tem um mapeamento das famílias, né? A gente conseguiu fazer um mapeamento, a gente conseguiu colocar até em gráfico a questão do retorno das atividades, do não retorno das atividades, e aí a gente conseguiu mapear as famílias e as necessidades, assim, aquelas famílias que antes da pandemia, talvez o pai e a mãe estavam empregados, daqui a pouco, a chegada da pandemia, só um está trabalhando, né? A gente foi mapeando por ali e entrando em contato por telefone, mandando carta, indo na casa, a gente faz assim, né, tudo que está ao nosso alcance, né, para identificar essas famílias. E nós, a escola, é que passa para a prefeitura, para o setor de nutrição, as famílias que a escola identifica, assim, como as que no momento são as que estão necessitando mais desse auxílio alimentação. E essas famílias mesmo antes da pandemia, já existia esse trabalho com a comunidade, envolvendo a comunidade, a escola orientava as famílias, orienta, né, as famílias sobre o que é o ensino Montessori, sobre Montessori em casa, existe interesse das famílias, porque uma coisa que a gente vê, mesmo em escolas particulares, às vezes a escola tem dificuldade em fazer a família entender e participar, né, das atividades e entender que precisa estudar, a família também precisa estudar, porque é uma educação diferente, né? A minha percepção, assim, né, eu vejo que, como eu disse antes, né, eles chegam na escola de educação com seus filhos, eles já sabem que a gente trabalha dentro dessa inspiração Montessori. Mas no primeiro ano é tudo muito novo, porque normalmente a criança que inicia lá no berçário 1, porque nós não trabalhamos por agrupamentos, aí por faixa etária, é berçário 1, berçário 2, maternal, pré-1 e pré-2. Então a criança que ela chega lá no berçário 1 para nós, ela é uma criança nova na escola, e os pais também são novos. É a primeira vez que eles são pais, muitas vezes, é a primeira vez que eles levam um filho para a escola, né? Então, eles sabem que tem essa inspiração Montessori, mas tudo é muito novo. Então, a gente, na reunião de abertura do ano, a gente faz uma reunião inicial e a gente convida e insiste até um pouquinho, assim, para que todos os pais, né, se façam presentes. A gente faz normalmente por volta de 19 horas, que já é depois do horário de trabalho, né, para oportunizar que eles possam estar presentes. E a gente fala um pouco, assim, né, claro, umas pinceladas, né, do que é o Montessori, de como que a gente trabalha com a criança, de o que pode se esperar de uma criança que frequenta uma escola nessa linha. E aí eu percebo que quando as crianças, né, esses filhos chegados no berçário 1 estão lá no maternal, que já passou 1 ano, 2 que eles estão na escola, aí os pais estão
por dentro, assim, eles estão mais preparados, assim, parece que aí eles internalizaram, né, assimilaram, assim, a forma de trabalho da escola. Mas a gente tem uma relação bem boa com a nossa comunidade, né, assim, muito próxima, né, de acolher, a gente recebe os nossos alunos, tanto no turno da manhã quanto no da tarde, exceto quando está chovendo, lá no portão da escola. Então, ficamos eu, um funcionário da escola, e a vice-diretora, que está de licença maternidade agora, a gente fica lá no portão recebendo. Se uma de nós não pode estar lá, vai uma das supervisoras, porque às vezes a gente, né, tem uma reunião, tem um evento que a gente não está na escola, fica uma das supervisoras, ou fica a secretária, a gente sempre tem pelo menos 2 pessoas recebendo essas crianças, recebendo essas famílias desde lá do portão. Normalmente a gente fica 2 lá no portão, 2 pessoas no portão, e 2 pessoas na área da frente, onde é a fila, né, das crianças. Então, a gente vai conversando com essas famílias diariamente. A gente tem contato, assim, bem próximo com eles têm toda uma liberdade, assim, de conversar conosco também, né, nas dúvidas, nas angústias, né, porque a gente é mãe também, a gente sabe que tem, né. É bem tranquilo, assim, a relação com a nossa comunidade. É porque essa troca entre família e escola é muito importante. E como que funciona, Renata, no dia a dia, na prática, a escola, essa escola pública Montessori? Como é, você já falou que tem almoço, mas como funcionam as atividades? Não tem ciclo de trabalho, mas como que funciona? Como é as atividades diárias, né, da escola? É muito diferente do tradicional? Como é que é o ciclo? Como funciona? É diferente, né, do tradicional, com certeza, e também é diferente do Montessori, assim, por exemplo, da casa-escola, né, é diferente, porque a gente precisa ainda dessas organizações, né, de fila para entrada, até porque o nosso espaço é pequeno, né, a gente precisa dessas organizações, assim, um cronograma de horário de pátio, horário de refeitório, né, não tem como, assim, a gente deixar a criança tão à vontade quanto a gente gostaria, porque, né, o espaço ainda não é totalmente adequado para isso, né, e a questão do número de crianças também, né, se a gente olhar, uma escola que trabalha com, por exemplo, 2 salas de agrupamento, ela vai ter 20 crianças numa sala, 20 noutra, daqui a pouco, né, são 40 crianças num turno na escola. Nós temos no turno da tarde mais de 100. Então, se a gente não tiver essa organização, né, a gente não consegue atender todos, né, a gente não consegue ofertar para todos os mesmos momentos, então tem que ter essa organização. Então, eles, no primeiro momento, eles fazem fila na frente, né, na área da frente. A gente toca o sininho, a gente não tem a campainha, né, é um sininho, assim, com um barulhinho mais discreto. A gente toca o sininho, a professora conduz, né, cada professora vem, uma de cada vez, busca sua turminha, conduz para a sala. Eles entram na sala, eles têm um lugarzinho certo, onde eles deixam as mochilinhas, e tem uma bandeja já esperando para os copinhos d'água, para as garrafinhas d'água, que são individuais, né. A gente já havia adotado esse sistema, para não usar o copo plástico, né, descartável, e para que também não usassem o mesmo copo, né, de vidro, porque se é difícil a gente manter uma bandeja com 20 copos de vidro dentro de uma sala, né, lavados a todo momento, porque eles têm que tomar água mais de uma vez durante o turno. Então, eles têm as garrafinhas individuais, eles guardam a mochila e guardam a sua garrafinha já ali na bandeja. E aí eles já vão para a linha. Eles sentam na linha e aí a professora começa a aula na linha. Normalmente, ela começa conversando, né, acalmando aquele que naquele dia chegou mais chorão, né, chegou irritadinho, estava com sono, né, veio para a escola na hora que ia dormir a soneca, né, então, normalmente a aula começa na linha. Depois a professora vai direcionando eles, né, para as estantes, ou para a mesa individual, ou para o trabalho coletivo, ou para o tapete, eles vão se organizando, mas normalmente começa na linha a aula, e termina também. As crianças, elas ficam o dia todo?
É período. Não, nós trabalhamos meio período, das 7h30 às 11h30 da manhã e das 13h30 às 17h30 à tarde. Como funciona dentro, não tem um ciclo de 3 horas, mas como que funciona o ciclo? Quanto tempo vocês conseguem fazer? Como é? As crianças têm essa liberdade, como numa escola Montessori, mesmo sem o ciclo de trabalho, vocês conseguem ter essa liberdade de escolha, de ir conduzindo a observação da professora, essas coisas todas, vocês conseguem manter. Sim, quando a gente organiza esses cronogramas, a gente procura deixar o maior tempo possível liberado para a professora com a sua turma, sem essas interferências de pátio, de refeitório. Quando a gente procura agrupar daqui a pouco ali o horário do pátio já com o refeitório subsequente ou vice-versa, para não interromper tantas vezes, né, para deixar um período mais longo para a professora trabalhar. Então, eles têm, sim, essa liberdade de buscar o material. Depois do início da aula na linha, eles recebem o lanche, que é na sala. Então, lancha quem quer. Eles servem o leitinho na canequinha de vidro, eles fazem o lanche. Quem não quer lanchar já se dirige para o material que gostaria de trabalhar, né, naquele momento. Eles têm, sim, essa liberdade. A gente tem nas salas as estantes com as áreas do conhecimento, né, organizado como deveria ser, né, como deve ser. A gente tem feito, e nesse momento de pandemia, né, de tudo a gente tem que tirar alguma coisa boa, né, positiva. Então, nesse momento, a gente conseguiu organizar algumas coisas que a gente não estava, assim, muito satisfeito, né, que a gente sentia que podia ser melhor, que podia atender mais a necessidade da criança. Então, a gente tem alfabeto, a gente tem numerais na sala, chamadinha, tudo na altura dos olhos deles, não temos mais nada, né, como lá quando a gente começou, no ensino fundamental, quando eu comecei, com o alfabeto era lá em cima do quadro. Esses dias eu estava comentando com as gurias, com as minhas supervisoras, digo, gente, as crianças ficavam com dor no pescoço para olhar como é que eu não me dava conta, né, depois a gente começa, né, a instalar a coisa, assim, gente, como é que eu botava aquele alfabeto lá em cima, imagina, eles têm a mesma idade que eles saem da educação infantil, né? Então, assim, são cuidados que a gente tem podido, nesse momento, também mexer nessas salas, né? Claro que sempre a gente chama a professora, tanto de um turno quanto do outro, né? Para fazer uma troca, a gente não mexe, assim, né? Eu não tenho o hábito de mexer nas salas das profs sem a autorização delas. A gente conversa, a gente planeja juntos a intervenção, e aí vai melhorando aquilo que não está tão bom. Tem uma moça falando, Ariane Nogueira. Boa tarde e parabéns, Renata. Na sua opinião, qual a maior dificuldade? Eu vou tentar colocar aqui. Boa tarde, Renata, e parabéns. Na sua opinião, qual a maior dificuldade você vê na adesão ao método Montessori nas escolas públicas de um modo geral? A perguntinha está na tela, não sei se você consegue ler. Eu consigo. Uhum. Eu acredito que a maior dificuldade é a aquisição do material propriamente dito, daquele material, né, caro que a gente gostaria de ter, né, de todas as escolas que trabalham Montessori gostariam de ter, sejam públicas ou particulares, né. Eu vejo que esse a maior dificuldade, né, num primeiro momento. Depois, eu penso que a questão das interrupções, né, gera uma dificuldade lá na sala de aula, né, para o professor, porque ele tem que planejar suas atividades, os seus momentos com as crianças, mas ele tem que sempre levar em consideração que vai ter essas intervenções e que a gente não pode trocar esses horários. Claro, salvo, né, uma exceção, mas, né, são horários, assim, que 5 minutos de atraso faz diferença. E muitas vezes uma criança está ali concentrada, ela está ali empenhada, realizando uma atividade, e é o horário do professor, né, conduzir a turminha para o refeitório, e aí o professor tem que, né, de uma forma gentil, mas tem que interromper. Eu vejo que, assim, na aplicabilidade, o que eu penso, né, na minha opinião, é o mais difícil, são essas interrupções.
Você acha a Renata, né? Como diretora, acha que seria possível fazer uma melhoria nisso? É uma coisa que vem do MEC, da prefeitura, porque daria para mudar isso, Renata, para fazer uma adaptação, mesmo em uma escola pública com meio período? Você acha que era possível mudar alguma coisa para que fosse mais respeitada essa concentração da criança? Deixar, por exemplo, que pelo menos se ela estiver mesmo concentrada, que ela consiga permanecer. Você acha que tem alguma forma de melhorar isso? Você enxerga? Sim, a gente tem o que a gente chama de monitores, que são as nossas professoras auxiliares, né? A gente consegue, com as professoras auxiliares, muitas vezes deixar uma criança ou deixar duas crianças que estão concentradas ali na atividade e levar num momento posterior de outra turma, por exemplo, no refeitório, né? Mas, assim, uma troca disso, uma mudança, eu realmente te confesso que eu não percebo, porque as crianças precisam, né, se alimentar, elas não tem como, assim, estender o horário, né, também aí mexe na carga horária do professor também, né, que muitas vezes não é só da rede municipal, muitas vezes é da rede estadual também no outro turno, então, né, seria uma coisa assim, não impossível, né, não acredito que seja impossível, mas que seria bem complicado, assim, de mudar essa logística. É um desafio, né? Desafio, é. Não é impossível, né, Kátia? Eu acho que daqui a pouco poderá acontecer futuramente, por que não, né? Talvez a gente tem algumas outras escolas de educação infantil na rede, que já são o prédio, um modelo mais novo, que foram construídas depois, e que o refeitório é maior, daqui a pouco elas já conseguem ter menos essa... Olha, tem uma mãe de aluno nosso ali assistindo. Obrigada, Daniele. Talvez elas já consigam ter menos quebra nesse sentido, né? Por ter um refeitório maior, tu consegue levar um número maior de turmas, né? No mesmo horário, então tu não precisa fazer tantas intervenções, né? Mas eu cito assim como exemplo o refeitório, né? Mas tem a questão do pátio, a gente tem uma pracinha na frente, a gente tem um pátio nos fundos também, que a gente fez até um jardim sensorial agora na pandemia, né, que a gente tinha vontade de fazer e não conseguia, agora a gente conseguiu fazer. Temos também uma sala de leitura e com alguns materiais, é uma sala de atividades múltiplas, na verdade, que abriga uma sala de leituras e uma bancada com materiais Montessori. E temos também uma cozinha experimental que a gente organizou, né, este ano, porque eles fazem a culinária experimental com suas professoras, e sempre faziam no refeitório, né? Então a gente sentiu a necessidade de ter um espaço para isso. Então agora eles têm esse espaço. São o pátio, o refeitório, o campinho, que a gente chama, que é esse pátio dos fundos, e a sala de atividade múltiplas. Claro que eles não vão todos os dias em todas essas salas, né? Por isso eu citei o refeitório como exemplo, porque sim, o refeitório é uma ida diariamente, né? Mas eu penso que vai se organizando. Boa vontade vai se organizando. É muito recente ainda, né? Se a gente pensar que foi em 2019, quanto tempo vem de educação tradicional, né? Se a gente for É, pensar, são 11 anos, né, já de trabalho, de tentando implementar, mas são muitos anos de uma educação tradicional para mudar tudo e tá todo mundo pronto. 11 e anos, tem mas não é, né? 11 anos é pouco, é muito pouco para essas mudanças todas, né, para implementar tudo isso. E tem, assim, questões também, né, tem colegas que vão para a educação infantil, não se identificam com o método, né, tem as trocas também de professores,
por aposentadoria também, tem os colegas que iniciaram lá em 2019, que hoje não estão mais, né? Então, por isso é importante a formação constante, né? Precisa estar sempre em formação, né? Essa é uma tecla que a gente vem batendo muito, né? Eu acho que algumas pessoas já têm falado sobre isso, do quanto é importante abrir novas formações, as pessoas terem mais acesso a essas formações. A gente sabe que hoje, você citou o Sérgio Murilo, né? Que é da Escola Menino Jesus, em Florianópolis. Sabemos que lá ele tem 0 a 13, 3 a 6. Aí, depois, as outras formações, tem 2 no Rio de Janeiro, que é a Escola Meimei, da Sônia Maria Braga, e a Aldeia, da Márcia Righetti. E temos a SENSP, em São Paulo, né, que tem a certificação MACT. São poucas, né, porque para onde a gente quer chegar, para onde, com tantas pessoas, vem aumentando a demanda, né, de pessoas, e precisa flexibilizar essas formações para que as pessoas tenham mais acesso e que seja mais possível, porque o conhecimento é a parte mais importante do processo, né? O conhecimento, a filosofia, não só o conhecimento da prática do material, mas sobre a filosofia, sobre a essência, né, de Montessori, porque eu digo que só os materiais sozinhos não fariam nada, seriam só um acúmulo de objetos. Precisa ter eu fico sempre, gente, eu não me acostumo com isso, tá? A Carla Ramires está aqui. Eu não me acostumo, Carla Ramires. Sempre que você entra, na live minha que eu tenho a participação de Carla Ramires, e acho que eu vou ficar sempre emocionada e agradecida. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada. Você não tem noção do quanto me emociona, porque eu sei da importância que você tem, né? E eu acho que Renata deve estar emocionada nesse momento também, né, Renata? Ontem a professora Carla, que ela é minha mestra. Não pude deixar de me emocionar, gente. Muito obrigada mesmo. E da importância, né? Carla Ramires. Carla Ramires é uma das pessoas que tem que disponibiliza essas formações, mas ainda são poucas. Graças a Deus, estamos tendo muita demanda. Não que isso nos paralise, né? Porque você vê, eu sou uma mãe que se apaixonou por Montessori, e cada vez que eu estudo, quanto mais eu estudo, mais me envolvo, e acho que não tem mais, assim, como voltar atrás, sabe? É daqui para frente, não tem como voltar atrás. Sem volta, né, Kátia? É sem volta, é um caminho sem volta. E não tenho nenhuma formação em Montessori, eu consumo tudo que eu posso via internet, leio as obras da Maria Montessori, né? Então, comecei a página contando sobre os cursos os encontros que eu tive com o Gabriel Salomão, porque eu fui atrás de conhecer, e escrevo a maioria dos meus textos, né, com base nas obras, com os livros, né, aí vou compartilhando um pouco da minha vivência, e estou conseguindo tocar, agora virou um site, e eu sempre fico pensando em maneiras de ajudar, embora eu não tenho também muitos recursos a página não tinha logo quando começou, e um amigo veio, deu o logo, deu o template, o marido ajuda um pouco no que ele consegue, e a gente também não pode fazer com que isso sejam barreiras, né? A gente tem que sempre tentar levar isso adiante da maneira que a gente conseguir, mas ter mais formações é importante. Se eu tivesse mais conhecimento, se eu tivesse mais acesso a essas formações, talvez eu consiga ajudar mais pessoas, né? Ir além do que eu alcancei, do que a página alcança até agora, né? É claro que ter iniciativa,
a gente não estaria nessa live se não tivesse sido uma iniciativa e uma coisa, e você estar aqui hoje foi sem querer, né? A gente não tinha nada premeditado, você estava na live por um presente do universo, assim, e a gente está aqui hoje, e com Carlos Ramírez, inclusive, nos assistindo. Então, mas se a gente conseguir ter mais multiplicadores, né, de Montessori, quanto mais multiplicadores, melhor, né? E você está falando é um desafio mesmo. E ainda bem que a gente tem pessoas como o Sérgio Murilo, como o Carlos Ramírez, que dão essas formações, né? Mas que tenham mais e mais, para que mais, né, mais professoras. Tem muitas professoras da rede pública. O Lar Montessori, Gabriel Salomão, sempre que pode, oferece bolsas, né, para as pessoas que são professores das escolas públicas também, para dar para algum curso de introdução, sempre tem, né, uma parceria ali do Lar, e que a gente possa fazer isso multiplicar sempre. Eu, assim, a minha alegria em ver, né, que Montessori está realmente agora sendo, né, para todos, está atingindo mais pessoas, né. A gente até fez um exercício da formação da professora Carla, que era uma carta para Montessori, eu adorei fazer, né, e o tema da minha carta foi esse. Eu contei para Montessori como é que está o Montessori, né, o método hoje, como é que eu vejo, como é que eu percebo aqui no Brasil, né, que está sendo disseminado e que tem pessoas semeando e que está se expandindo. O tema da minha carta foi esse. Ai, que coisa mais linda. E aqui todos nós podemos colaborar compartilhando nossas experiências. Obrigada, Carla. Obrigada. Me enche de vontade, assim, me incentiva esse seu comentário a continuar ajudando de qualquer forma que for. Eu lembro que quando eu li o capítulo A Missão dos Pais, né, no Segredo da Infância, eu entendi que, para além da educação da minha filha, eu precisava fazer algo além, né? E eu vou, com certeza, sempre colaborar e compartilhar e disseminar e multiplicar Montessori da forma que eu puder. E assim como vocês aí em Camacuã estão fazendo, e eu fico feliz demais. Você vê quantas trocas. Eu não consegui colocar todos os comentários aqui, Renata, porque hoje foram muitos, e depois lá quando a gente terminar a live, vai estar disponível, e aí você vai conseguir ver todas as mensagens. Tem mensagens muito bacanas aqui, e até pessoas para você trocar. Já tem até uma pessoa, que eu não lembro quem foi aqui, colocou até o telefone dela aí para vocês entrarem em contato. E eu fico feliz demais por estar fazendo parte disso. Que bom, Kátia. Eu adorei a tua iniciativa, assim, né? Eu acho que a gente precisa de mais pessoas, não só que semeiem, mas que apoiem outras iniciativas também, né? Como tu disse, tu é uma autodidata, né? Tu não tem muitas formações, como tu falasse, mas tu tem vontade, tu tem o desejo, né? E tu conhece e tem a experiência de mãe, né? Que é extremamente importante também. E tu te propôs, né, a levar esse projeto de incentivo, né? De incentivar projetos, de incentivar pessoas para que possam, né, estar semeando Montessori. E eu te parabenizo também pela tua iniciativa, achei lindíssimo. Obrigada. É uma grande vontade que todas as crianças mesmo, né? Que você disse que acredita também que Montessori pode ser para todas as crianças. Eu acredito que Montessori pode ser para todas as crianças, para todas as vidas. Eu tenho lido muito sobre Montessori sendo levado para
para as outras áreas da vida, para as outras, até para a terceira idade, e eu tenho me encantado muito com tudo isso, né? Que não é só uma ajuda para a vida da criança, é uma ajuda para a vida da criança, e esse tem que ser o primeiro olhar sempre, porque esse foi o primeiro olhar da Montessori, né? As outras coisas que vieram depois são adaptações que a gente vai fazendo, porque a gente sabe que Montessori é, é muito maior, né? Se você pegar a filosofia, dá para fazer muito mais coisas, mas o primeiro olhar da Montessori sempre foi a observação e o olhar para a criança. Então, a gente nunca pode perder isso. Mas para além da criança, a gente consegue levar Montessori para a vida e melhorar relações e se preparar enquanto adulto, né? Já é uma transformação enorme, né? E que muito mais adultos sejam transformados e inspirados cada vez mais, assim, muitas vidas possam ser ajudadas e tocadas. Bom, e olha só, a gente está aqui, acho que foi a live mais extensa, a gente já passou de 1 hora aqui, e está uma delícia essa conversa, e eu quero te agradecer demais. Se você tiver mais coisas para compartilhar com a gente, me conta, porque acho que ficou com gostinho de quero mais aqui. Se você descobrir mais coisas sobre as implementações, se você tiver mais contribuições para trazer para a gente, Camacuã continua sendo, assim, é uma referência para quem quer mesmo fazer isso, né, de levar Montessori para a escola pública, e o Caminhar Montessori está sempre de portas abertas para ouvir você com qualquer contribuição que você tenha. Muito, muito, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui. Teve muita gente. Agradecer de novo Carla Ramires e todas as pessoas que estiveram com a gente. A gente começou com pouquinha gente, de repente a gente estava com 30 pessoas, eu nem estava acostumada com tanta gente assim, numa live. E eu quero agradecer todo mundo e principalmente você pela tua disponibilidade em ajudar. Eu que agradeço sempre a oportunidade, Kátia, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada e até mais. Espero que a gente possa se encontrar mais.